Glórias ao teu nome, Jesus. Se você quiser continuar de pé, abre a sua Bíblia já em Gênesis capítulo 3, que é o texto que nós vamos ler essa noite. Aleluia. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler a partir do capítulo 1. Versículo, né? A queda do ser humano. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis da árvore, de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Pula lá para o versículo 15. Então Deus falou: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mais adiante, lá no versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. E então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Pode sentar. Aqui nós vemos a história da queda do homem. Nesse diálogo entre a serpente e a mulher, vemos a manifestação da natureza caída do homem. Lá no início, o versículo narra esse diálogo, e ele diz que vendo a mulher, nesse contexto, nesse sentido, a palavra ver indica, significa dar atenção, perceber, considerar, observar, contemplar, olhar intencionalmente para alguma coisa. Foi aquilo que aconteceu naquele momento. Mediante ao diálogo da mulher com a serpente, então, de repente, ela viu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore estava lá desde o princípio. Eles sabiam que aquela árvore existia. Talvez esse diálogo entre a mulher e a serpente
possa ter começado uns dias antes, eu não sei. A Bíblia não nos relata quanto tempo durou essa conversa. Mas nós sabemos que houve um envolvimento. E a mulher, para se envolver, precisa de tempo, precisa de lábia. Então eu creio que não foi um papinho de 5 minutos que Eva teve com a serpente. Eu creio que houve um diálogo, algo um pouco mais profundo ali, uma conversa. Porque daquela conversa, a mulher viu no sentido de parar para contemplar. Ela levou um tempo contemplando aquela árvore, porque ela percebeu que aquela árvore era boa para dar entendimento, era agradável aos olhos, e isso porque ela contemplou aquela árvore, aquele fruto. Então, quando aquele fruto se tornou agradável aos olhos da mulher, agradável em que sentido? No sentido dela desejar aquilo, de se tornar algo que ela pudesse ter um prazer naquilo, que ela pudesse se deliciar com aquele fruto. Isso é tornar-se agradável. Ela sentiu que aquilo ali poderia dar a ela algum prazer, alguma alegria. Agradável aos olhos, nesse versículo, tem o sentido de desejar, cobiçar, ter prazer, deliciar-se. E quando a mulher foi atraída pela oferta da serpente, ela revelou o seu desejo mais íntimo, mais profundo, que talvez jamais ela tenha revelado, nem sequer admitido, que passava no seu coração ou na sua mente. Naquele momento, Eva quis ser como Deus, porque ela viu que aquela árvore poderia dar a ela um entendimento que só Deus tinha. E ali ela revelou algo que estava oculto no seu coração. Ela queria ser como Deus. Tiago 1, não precisa abrir que eu vou ler aqui, de 13 a 14, diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Por isso eu te digo, já existia no coração de Eva algo oculto, que jamais ela teve coragem de admitir, mas que pela concupiscência do seu coração, ela foi atraída para aquele fruto. Ela foi atraída para aquela conversa com a serpente. Ela foi atraída para alcançar um entendimento que era só Deus quem poderia deter. 1 João 2, 16 e 17 diz também: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ali no jardim, eles tinham uma condição de eternidade. Eles tinham acesso à árvore da vida. E todos os dias eles poderiam comer do fruto da árvore da vida. Deus gerou o homem para a eternidade. Jamais foi o plano do Senhor a morte do homem. Mas pelo pecado, a morte veio. Com a concupiscência, com o desejo, pelo pecado, ele sendo gerado, foi consumado e a morte veio.
Mas esse não era o plano original de Deus. Deus planejou o homem para a eternidade. Por isso que quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Porque um dia estaremos com Ele. E neste dia nós novamente teremos acesso à árvore da vida. Amém? Mas hoje nós não vamos abordar nem a concupiscência da carne, nem a concupiscência dos olhos, apesar de nós sabermos que esses 3 são a raiz de todos os pecados, né? O nosso foco hoje será a soberba da vida. E 2 formas em que a soberba da vida se manifesta em nós. Nós vamos ver isso pela forma como se manifestou aqui no Éden, em Adão e Eva. E as 2 formas que nós vamos entender hoje, como a soberba da vida se manifesta. Tem outras coisas, tem outras formas, né, de se manifestar. Mas 2 formas que nós vamos ver hoje como a soberba da vida se manifesta são o orgulho e a vergonha. Então, nessa noite nós vamos falar a respeito do orgulho e da vergonha. Bom, a soberba da vida não fala de uma ambição de ter alguma coisa. Quando a gente fala de soberba da vida, não é querer ter algo, ter um carro novo, ter uma casa, ter uma roupa de marca. Soberba da vida não fala de ter. Soberba da vida fala de ser. É desejar ser algo que não sou. É a busca pelo reconhecimento. É a soberba, a arrogância, a prepotência. Esses são alguns frutos dessa vaidade. A soberba da vida está ligada à vaidade. Então vejamos novamente aqui Gênesis 3, 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar. O paladar quer falar sobre o quê? Sobre a concupiscência da carne, né? Gula, são pecados da carne, né? É aquilo que atrai a minha carne. Muito atraente aos olhos. Está falando aqui da concupiscência dos olhos, a inveja, né? Tudo aquilo que atrai os nossos olhos. E além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade ou entendimento. Aqui está falando sobre a soberba da vida. Aquela árvore se tornou desejável para Eva, porque ela ia dar para Eva um conhecimento que faria com que ela se equiparasse a Deus. Aí estava a soberba do coração manifesta nesse pecado. Da mesma forma que Satanás tentou Eva com esses 3 pontos, Satanás também tentou Jesus no deserto. Não é verdade? Foi o mesmo artifício que Satanás usou no deserto com Jesus. Lá em Mateus 4 ele relata: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Tentou o Senhor Jesus aí na carne. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aí estava tentando o Senhor na soberba: você é mesmo o Filho de Deus? Você é mesmo o Messias? Mas disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E aí ele foi tentado nos olhos. Olha isso que eu posso te dar. Olha, contempla tudo que está à tua disposição. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O apóstolo Luiz Hermínio fala que o problema nunca é o ambiente onde nós estamos, porque Eva foi tentada no paraíso, né? E caiu. Jesus foi tentado no deserto, mas não pecou. Então o problema não é estar no deserto ou estar no paraíso. O problema é se o meu coração está corrompido. Se existe corrupção no meu coração, aí está o problema. Não importa se eu estou passando dias de tribulação, não importa se eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. O que importa é se o meu coração está alinhado com o coração do Pai. Então, nós precisamos tomar cuidado, né? Que 1 Coríntios fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não vamos julgar o irmão que está no deserto. Não vamos julgar o outro, porque às vezes ele está no deserto, mas o coração dele está alinhado. E você está no Éden, mas está com o coração corrompido. Então, nós precisamos cuidar. Bom, voltando ao texto aqui. Por medo da morte e pelo aviso de Deus, Adão e Eva nunca tinham comido dessa árvore. Eles tinham medo de morrer, porque Deus falou para eles: não comam, não comam. Até que Satanás tentou, né, invertendo o apelo de Deus e transformando em atrativo aquilo que era proibido. E Satanás falou: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe, no dia em que comerdes da árvore, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, na verdade, o homem teme a morte desde então. Antes do homem pecar, a árvore da vida não estava proibida para ele. Então eles sabiam que eles teriam vida. Mas quando Adão e Eva foram impedidos de acessar a árvore depois da queda, a morte veio ali através do pecado. E eles não puderam mais ter a imortalidade, vamos dizer assim, né? Por que que o Senhor fez isso? Por que que o Senhor tirou eles do jardim, como nós lemos lá no versículo 24? E Deus baniu Adão e Eva do jardim e estabeleceu querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Porque o Senhor sabia que agora o homem caído, o homem em pecado, se comesse do fruto da vida, ele seria eternamente refém do pecado. Eternamente separado do Senhor pelo pecado. Por isso, pelo zelo, pelo cuidado de Deus, pelo amor de Deus ao homem, Ele tirou o homem do jardim e não deixou que o homem comesse, que o homem tivesse acesso à árvore da vida. Por amor, Deus tirou o homem do jardim. Se o homem tivesse adquirido a imortalidade no estado do pecado, ele se colocaria fora do alcance da redenção. Então, Deus teve que tirá-los dali, porque o Senhor já tinha um plano. O Senhor já tinha um plano para resgatar o homem, redimir o homem do pecado, que nós lemos lá em Gênesis 3,15. Então o filho da mulher pisará a cabeça da serpente. O Senhor já tinha ali profetizado Cristo, profetizado a redenção, profetizado o resgate do relacionamento do homem com Deus através de Cristo Jesus. Então, uma vez resgatado do pecado pelo Calvário, o homem terá outra vez acesso ao Éden, ao paraíso, a nova Jerusalém, a Sião, a nossa casa, irmãos, de onde nós saímos.
o Senhor vai nos levar de volta para casa, aonde nós poderemos comer novamente da árvore da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Nós temos essa promessa, irmãos. Nós temos essa promessa. Por isso que expulsar o homem do paraíso foi um ato da misericórdia de Deus, para prover para o homem a salvação, a oportunidade de ter salvação novamente. Às vezes a gente lê e fala: meu Deus, precisava tanto. Por que que expulsou do paraíso? Por que isso tudo? Por que que não deixou comer da árvore? Porque o Senhor sabia. Ele já tinha um plano. Aleluia. Aleluia. Tudo o que o homem faz para se proteger é impulsionado pelo medo da morte. Tudo que nós fazemos para nos proteger é porque nós temos muito medo da morte. Porque o Senhor não nos gerou para a morte, mas para a vida. E todas as vezes que nós sentimos o perigo da morte, nós temos o instinto de nos proteger. E foi assim desde o princípio, irmãos. Quando o homem e a mulher viram que estavam nus, eles se cobriram. Eles tentaram se proteger de alguma forma daquilo que trazia constrangimento. Quando não nos entregamos ao Senhor através do seu perfeito amor, o perfeito amor de Deus foi expressado pelo perfeito sacrifício de Cristo na cruz. E quando nós não nos entregamos a esse perfeito amor que lança fora todo o medo, nós passamos toda a vida presos nessas 3 esferas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Enquanto nós não nos entregamos, enquanto nós não reconhecemos, enquanto nós não abrimos mão e recebemos esse perfeito amor através do sacrifício perfeito de Jesus, nós vamos viver a vida presos no medo da morte. No medo da morte que foi gerado lá no Éden, no pecado, na queda do homem. E a soberba da vida é o que nós chamamos de libido dominante no latim, libido dominandi, que quer dizer aquilo que nos domina, aquele desejo mais intrínseco, desenfreado que tem em nós, na nossa velha natureza. As nossas atitudes são impulsionadas pela soberba da vida. É a soberba fundamental de querer ser igual a Deus, como fez Satanás. Sendo anjo de luz, não se contentou em entregar a glória, mas quis a glória para si. E através do pecado, essa semente foi plantada em cada um de nós. E desde então, a soberba tem sido um apetite desordenado dentro de nós. Um apetite desordenado pela excelência. O que seria isso? O que seria esse apetite desordenado pela excelência? É um querer ser como Deus, que não me permite demonstrar as minhas falhas e as minhas limitações. Me leva ao perfeccionismo. Vocês já viram pessoas falando assim: ai, mas é porque eu sou perfeccionista. Ai, irmãos, nós precisamos cuidar. Porque meu esforço, meu total esforço, seja ele consciente, seja ele inconsciente, é para que ninguém, nem mesmo eu, perceba, veja os meus defeitos.
as minhas falhas e as minhas limitações. E isso nos leva a viver uma vida de máscaras. Nos leva a uma vida de máscaras. Foi isso que Jesus falou. Por fora são bonitos, mas por dentro, sepulcros caiados. Esse esforço que nós fazemos para parecer tão bonitos por fora, irmãos, tão aceitáveis, tão agradáveis para todos. Ninguém vê um defeito em você. Cuidado. Todo mundo acha que você é perfeito. Cuidado. Todo esse seu esforço, seja consciente ou inconsciente, porque às vezes nós fazemos de forma inconsciente. Nós nem sabemos que nós estamos vivendo presos a isso. Mas do meu jeito, na minha força, eu vou comendo aquele fruto de novo, e de novo, e de novo. E todos os dias eu vou me alimentando pela soberba da vida. Ai, irmãos, quando eu almejo a perfeição da minha forma, não da forma que Deus quer que eu alcance, sede perfeitos como eu sou perfeito, sede santos como eu sou santo. Não, não é isso. É quando eu almejo que a minha reputação seja tão perfeita, tão linda, tão intocável, que ninguém sabe o que se passa dentro de mim. É isso. Pelas minhas forças e não pela graça do Senhor. Porque a palavra diz que de glória em glória eu sou transformado. Então o Senhor me quer sim perfeito, o Senhor me quer sim santo, mas é no processo e no tempo dele, de glória em glória, de glória em glória. Em cada encontro que eu tenho com ele, ele me mostra quem eu sou e eu vejo o miserável homem que sou. E aí ele me transforma. E eu me encontro de novo com ele. E aí eu vejo, meu Deus, mas eu sou tão sujo, pobre, pecador. E aí ele me transforma. De glória em glória. De glória em glória. Oh, irmãos, nós não podemos viver comendo desse fruto todos os dias. A soberba da vida se manifesta basicamente de duas formas. A primeira delas é o orgulho. O orgulho é a manifestação de um espírito das trevas. Nós estamos num culto de libertação, né? Tem que falar, né, pastor? É o espírito de altivez. E o espírito de altivez prende uma pessoa de várias formas. Eu vou falar para vocês aqui alguns sintomas, algumas características de uma pessoa que vive debaixo do jugo da escravidão, que vive presa pelo espírito da altivez através do orgulho, arrogância, presunção. Você conhece alguém assim? Tudo ele está certo. Não existe ninguém que possa contrariar aquilo que ele diz, porque o que ele diz é o mais certo. Uma pessoa controversa. Você olha que assim, aquilo que ela vive, aquilo que os filhos dela vivem, não condiz muito assim com aquilo tudo que ele, perdão pela palavra, que ele arrota. Aquilo que ele fala, você olha e fala, mas não está muito parecendo. A pessoa é controversa, espírito controlador, egoísmo, fofoca, idolatria, escárnio, obstinação, orgulho. A pessoa que é escarnecedora,
pessoa que vive no autoengano. Você já viu aquela pessoa que todo mundo sabe o defeito que ela tem, menos ela? Todo mundo sabe que ela tem aquele defeito, menos ela. A justiça própria, a contenda, a rebelião, a rejeição a Deus. Mas pastor, alguém rejeita Deus? Rejeita. Quando você lê a palavra e não obedece, você rejeita Deus. Porque a palavra diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Talvez você esteja rejeitando o Senhor. Vaidade. Às vezes a pessoa colérica também é uma demonstração, pode ser um dos sintomas, uma das características da pessoa presa pelo espírito da altivez. Mas o que a Bíblia diz? Todo esse comportamento, toda essa forma de vida, o que a Bíblia fala sobre isso? Provérbios 16, 18 e 19 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. O que aconteceu no Éden? A queda. Melhor é ser humilde de espírito, com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios 16. A Bíblia também nos mostra em Jó a respeito de Leviatã, em relação às potestades do mal. Beemote e Leviatã ilustram o orgulho, a independência, as pessoas intocáveis. Ninguém consegue corrigir aquela pessoa. Um pastor liga para o outro: pastor, atende você. Não, atende você. Não, será que o outro pastor não pode atender? Ninguém quer atender aquele irmão, porque ele é intocável. A palavra diz em Jó 41 que ninguém podia abater Beemote, assim como ninguém consegue abater um orgulhoso. Pastores, não tentem vencer um orgulhoso. A palavra diz que ninguém pode, ninguém consegue, mas Deus pode. Deus pode abater o orgulhoso, e Ele o faz, porque a palavra diz que Deus abate o soberbo. Só Ele pode. Então, o espírito que prende nesse caso é o espírito de altivez. Mas e quem é o espírito que liberta? Porque existe uma força contrária. Existe algo no mundo espiritual que o Senhor já destacou ali para que nas regiões celestiais combata aquilo, né? Aquela situação. O espírito que liberta é o espírito humilde e contrito. 1 Pedro 5,5 diz assim: semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos e cingivos de todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mateus 23,12 também diz que Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6 também: qualquer que pois a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Todavia dá maior graça, porque portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Tiago 4,6. Irmãos, quer vencer o espírito de altivez e orgulho? Se humilhe. Se humilhe. Mas se humilhar não é vir aqui na frente, levantar o braço e dizer: eu me humilho, Deus, eu me humilho perante o Senhor. Não é isso. Isso faz parte de nós reconhecermos
reconhecermos quem nós somos, né? Faz parte do nosso processo diante de Deus, mas não é esta humilhação que me liberta do espírito da altivez, que me liberta do orgulho. Quer se humilhar? Confessa o seu pecado. Confessa o seu pecado. Chega para a irmã e fala assim: ô irmã, eu senti inveja de você. Aquele dia que a pastora Janete elogiou você, falou bem de você lá para todo mundo, me deu uma inveja, meu coração ficou negro. Ora por mim, me perdoa. Isso é se humilhar. Isso é se humilhar. É você chegar e reconhecer para alguém o pior que existe dentro de você. Maior exemplo de humilhação. Nosso maior exemplo de humildade e humilhação foi Jesus. Sendo o próprio Deus, despiu-se da sua forma de Deus e fez-se homem. Não tendo pecado algum, tornou-se expiação por todos os pecados. Irmãos, Jesus sabia tão bem quem Ele era, que lavou os pés dos seus discípulos. Irmãos, Jesus foi o nosso maior exemplo. Jesus foi o nosso maior exemplo de humildade e humilhação. O meu orgulho me tirou do jardim. Não é isso que a gente canta? Mas a humildade dele me levou de volta para lá. Tua humildade colocou jardim em mim. Oh, Jesus. Se eu vendesse tudo que tenho, de troca do amor eu falharia. Fala isso para ele. Senhor, eu fui orgulhoso. Meu orgulho me tirou do jardim. Jesus, me ensina a humildade. Tua humildade Me colocou ensina, Jesus. jardim em mim. Quebra minha altivez, Se eu vendesse minha dura cerviz. tenho, em troca do Jesus. amor eu falharia. Meu orgulho me tirou de lá. O meu orgulho me tirou do jardim. Jesus, Sua Senhor, já humildade conhecia o meu coração. colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. nós mesmos não podemos vencer o orgulho de ninguém, nem mesmo o nosso. Nós precisamos que Deus, através de Jesus, o exemplo perfeito de humildade, nos liberte, nos conquiste. Nós precisamos de uma postura humilde. Nós vamos buscar, irmãos, o lugar mais humilde diante do Todo-Poderoso. Não existe lugar para orgulho na presença do Senhor. Não existe espaço para soberba na presença de quem detém todo o poder. Não existe espaço para uma cabeça erguida e empinada, para um ombro cheio de orgulho. Não existe. Não existe como não se dobrar e se humilhar perante Ele. No jardim ele era uma serpente, mas em Apocalipse ele se torna o dragão.
Porque durante a história da humanidade, Ele se alimentou do pó da terra, Ele se alimentou do meu orgulho, Ele se alimentou do seu orgulho. Mas Cristo, Jesus, se fez pecado por mim e quebrou o meu orgulho. Yeshua HaMashiach. Esse é o único nome que pode destruir e destronar Leviatã. Esse é o único nome, é o nome sobre todo nome. Esse é o único nome que pode quebrar a minha reputação, o meu orgulho, a minha soberba, a minha altivez. Oh Senhor, me quebra, me quebra, me quebra, me quebra no meio, Jesus, me quebra. Toma Ele, Senhor. Oh, pela tua humildade, Jesus, pela humilhação que o Senhor sofreu. Eu preciso me humilhar, eu preciso me humilhar, eu preciso me despojar de mim mesma. Ora, balaba xere, balaba sora, balaba xuca, lama. Yeshua. Da vergonha. Oh Jesus, guia-nos pela tua verdade. Ora, malabaxê. A outra forma de se manifestar esse espírito é a vergonha e a culpa. Ainda lá em Gênesis nós vimos que abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas o que aconteceu com eles, gente? Porque no capítulo 2, virando aqui a folha, um pouquinho antes, lá no versículo 25, está falando aqui para mim: ora, um e o outro, homem e mulher, estavam nus e não sentiam vergonha. Eles não se envergonhavam. Não tinha do que se envergonhar. Porque agora então veio a vergonha, a ponto deles terem que se cobrir para que um não visse a nudez do outro, para que eles tivessem que correr e se esconder pelo meio das árvores com medo de que Deus os visse naquela condição. Ah, a vergonha chega com o pecado.
E a vergonha é o obstáculo principal que nos distancia de Deus e nos impede de fluirmos nele. A vergonha é diferente da culpa. A culpa é um sentimento de uma ação errada. Eu agi errado e eu me sinto culpado pelo meu erro. Mas a vergonha é o sentimento de ser o erro. A vergonha aleja, a vergonha paralisa a sua vida, porque cria um cenário na sua mente de falta de esperança. A vergonha é uma ferida profunda no ser. É um sentimento de impureza, de contaminação e de imperfeição. Por isso que o homem e a mulher sentiram vergonha. Porque o plano perfeito foi quebrado. E eles começaram a sentir que eles eram o erro, que eles eram impuros, que eles estavam contaminados. A vergonha diz: eu sou imperfeito, diferente e isolado, separado dos outros. Eu não pertenço a esse lugar. Eu não deveria estar aqui. Desde que Adão e Eva pecaram no jardim, se iniciou uma reação em cadeia de uma paternidade imperfeita. Aquele homem, cheio de vergonha, se tornou pai. E dali em diante, essa paternidade exercida embaixo de vergonha gerou deformidades na nossa identidade, que distorcem quem nós somos em Deus. A mentira da vergonha é: vamos parecer bons em público. Se arruma, porque todo mundo precisa ver que a gente está bonitinho na foto. Tá vindo para a igreja, dentro do carro, de repente quebra um pau ali, o tempo fecha, discute, xinga, mas entrou no estacionamento da Atos de Justiça, dá a mão, opa, voou até o anel, dá a mão, amada, né? Tá tudo bem, irmão? Tudo bem, a paz do Senhor, tá tudo bem, tudo ótimo. Essa é a mentira. Vamos parecer bons em público. Essa é a mentira da vergonha. E quais são as manifestações da vergonha? Desvalorização, um sentimento de não ter aquilo que lhe é exigido. Eu não tenho valor. Eu não tenho aquilo que as pessoas esperam ou precisam que eu tenha. Medo da emoção, medo de expressar os sentimentos, porque eu posso perder o controle. Vai que eu começo a falar, vai que eu começo a abrir, vai que eu começo a expor e isso sai do meu controle. Incapacidade de estar em público, ao menos que a aparência física esteja perfeita. Já viu aquelas que é 2h30 para se arrumar na frente do espelho? Enquanto não tiver a perfeição em pessoa, não consegue sair de casa. Dificuldade de dizer não às pessoas. Porque o que vão pensar de mim? Uma atitude de eu não ligo também o que as pessoas pensam sobre mim, não me importo, é o oposto. Ou o medo de experimentar coisas novas, o medo do fracasso, até o medo do sucesso, a timidez, a ira ou a raiva frequente, a depressão frequente, um pecado compulsivo ou hábitos de vícios compulsivos, a atitude de se eu não for bem-sucedido, eu não vou ser aceito. Se eu não tiver sucesso, ninguém vai me aceitar. Ninguém me aceita como eu sou. Eu vi o texto de um psicólogo falando sobre a timidez e eu achei muito pertinente, muito interessante. Eu vou ler esse breve texto para vocês.
Não está na Bíblia, gente. É o texto de um profissional da área das emoções, né? Um psicólogo escreveu assim: a farsa da timidez. No consultório de psicologia, atendo muita gente tímida. Depois de ter curado a mim mesmo, cheguei a uma visão peculiar sobre a timidez. Ela é uma farsa. O tímido é um ser enclausurado em sua masmorra ideal. Ô dó! Todo tímido vai alegar que eu estou maluco e que se sentem frágeis perante esse mundo selvagem. Isso é uma balela. Ele sofre porque não consegue ter o mesmo desempenho social do bonitão da turma. Se ressente por estar sempre excluído do contexto dos poderosos. Já viu uma criança que não pode jogar bola com os amigos mais velhos e por isso fica emburrada num canto? A timidez é isso. É a recusa em participar dos jogos da vida. Perfeccionista, o tímido prefere anular a si mesmo do que ter que se expor e com isso arriscar a sua imagem indefectível. Antes eu ser nulo do que ser ridículo, ele pensa. Seu retraimento não é fruto de insegurança, isso é um mito, mas a rigidez da sua personalidade o paralisa. Dá a si mesmo um excesso de importância, não quebra regras, cria barreiras e idealiza o seu próprio desempenho social. Todo tímido é um exibicionista enrustido. Há muita prepotência por trás da timidez. Notem que a maior parte dos artistas se considera um tímido ou um ex-tímido. Nos bastidores da timidez há uma faceta ávida para mostrar-se plena e vitoriosa ao olhar do público. O sonho secreto do tímido é de uma admiração unânime, pois gostaria de ser reconhecido pela excelência naquilo que faz. Resumindo, para escapar da vaidade que lhe corrói, o tímido prefere o anonimato à realidade. Saídas? Muitas, mas elas estão longe de suas mãos, tão viciadas apenas em receber atenção ao invés de dar. Por isso o Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. É lógico que existem timidez geradas por traumas, mas a timidez, em sua maioria, é apenas a demonstração de um orgulho muito profundo, porque chega a paralisar a pessoa para que ninguém veja a sua imperfeição. Mas então, o plano do Pai é nos resgatar do orgulho e da vergonha. Deus criou o homem para que o homem fosse parte da sua divindade. Deus soprou no homem a sua vida. Mas ele deveria alcançar tudo isso pela graça e não pelas suas próprias forças. Então, quando Eva se apega a ser igual a Deus, ela rouba com as suas mãos e pega para si o fruto. Mas Jesus, ao contrário das mãos de Eva, se abre para dar. Enquanto Eva trouxe para si, Jesus se deu. É isso, irmãos. É isso. Enquanto Eva quis, Cristo entregou. Enquanto nas mãos de Eva, ela queria pegar, ter, possuir, as de Cristo queriam se dar, se doar. Então lá da primeira árvore vem a desgraça, vem a morte, vem a separação. Mas da segunda árvore vem a graça, vem a vida e vem a nossa salvação.
Sabe qual que é o oposto da vergonha? Você sabe qual que é o oposto da vergonha? O oposto da vergonha é a glória. Porque pela vergonha de Cristo, Ele foi glorificado e está assentado à direita do Pai, e reinará e governará para sempre, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque o oposto da vergonha é a glória. Cristo se fez vergonha por nós, para que nós pudéssemos receber a glória e entrar na glória com o Pai. Ele é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Tanto faz se é orgulho ou se é vergonha. Qualquer um dos dois é você no centro. Ou orgulho ou vergonha, quem está no centro é você. Por isso que precisamos da cruz, para que Jesus seja o centro, para que eu saia do centro e Jesus venha ser o centro. Nós já vamos finalizar. Lá em João, capítulo 6, é um capítulo comprido, irmãos, é até os 60 e pouco, mas eu vou ler alguns versículos. O contexto é Jesus ali, pregando, operando milagres, Jesus em pleno exercício do seu ministério aqui nessa terra. No versículo 5 e 6 fala assim, Jesus pergunta para os discípulos, então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas Jesus dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Oh, irmãos, Jesus já conhece o nosso coração. Jesus já sabe o que tem aí dentro. Mas às vezes Ele quer que a gente se exponha voluntariamente. E aí Jesus dá uma de bobinho e pergunta: ô Filipe, onde que nós vamos comprar pão? Gente, vocês acham que Jesus não sabia onde tinha pão? Jesus não sabia o que fazer ali naquela situação? Não. Jesus fez isso para experimentar o coração de Filipe. E aí ali continuou, Jesus confrontou algumas situações ali, mas lá na frente, João 6,60 fala assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Irmãos, é duro saber que dentro de mim tem orgulho, tem podridão, dentro de mim tem altivez, dentro de mim tem sim muita coisa ruim. E as palavras de Jesus muitas vezes vêm só para sondar o nosso coração, para nos confrontar. E às vezes, irmãos, esse confronto vem de quem está do seu lado, do seu esposo, da sua esposa, do seu pastor, do seu líder. Você está sendo como esses homens? Pô, Jesus, muito duro esse discurso aí, hein? Tá difícil esse negócio, tá confrontando demais. Tá indo muito fundo, tá pegando pesado. Foi isso que eles falaram. E sabe o que aconteceu? Jesus, sabendo disso, em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: mas isso escandaliza vocês? A minha palavra dura traz escândalo para vocês? E desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele.
Então disse Jesus aos 12: vocês também vão querer ir embora? Acho que o povo ficou pensando que Jesus ia pedir: pelo amor de Deus, fica comigo, não me deixa sozinho, né? Aguenta mais essa comigo, eu sei que foi difícil, eu sei que foi duro, mas eu prometo que eu vou ser bonzinho, amanhã eu vou trazer um presente para vocês. Não, Jesus vira para trás e fala assim: e vocês? Vocês vão embora também? Acho que só faltou Jesus falar: pode ir, vai logo. Se não vai aguentar o tranco, é melhor sair, pede para sair. Não tem um que fala assim no filme? Pede para sair, né? Irmãos, Jesus veio com um discurso duro, difícil, porque confronta a nossa velha natureza, confronta algo que já está dentro de nós desde o Éden, e é tão difícil nós tirarmos. Mas a única opção que temos é expor as nossas vergonhas, é sair do centro e deixar Jesus entrar e tomar esse lugar. Jesus muitas vezes diz palavras duras, mas é porque Ele conhece o nosso coração. Jesus sabe a intenção. Por isso que Ele pergunta, né? Onde será que eu vou comprar pão? Às vezes Jesus faz umas perguntinhas besta dessa para nós, gente, só para saber se nós vamos responder com sinceridade. Mas nós não estamos dispostos a sair do centro para que Ele seja o centro. Muitas pessoas reclamavam que a mensagem de Jesus era dura. E Jesus morreu por causa disso. Porque Ele era inconveniente. Jesus incomodava. Jesus apontava a motivação mais íntima e suja do coração das pessoas. E enquanto a estratégia de Satanás sempre foi agradar, tornar agradável aos olhos, não foi isso que ele fez com Eva? Ele deixou a coisa tão linda, tão agradável. Desde o princípio, essa foi a estratégia de Satanás. Mas um dia, um homem chamado Jesus contrariou todas as opiniões. E ele se apresentou e disse e fez coisas contrárias a todo o esquema, a estrutura, a religião. Ele fez-se odiado porque ele ofendeu, ele escandalizou. Jesus abalou as estruturas, gente. Se Jesus chegasse hoje aqui na Atos, o que ele ia abalar, gente? O que Jesus ia tirar do lugar? O que Jesus ia movimentar aqui? Se ele chegasse aqui hoje, sondando a intenção do nosso coração, o que Jesus iria apontar nesse lugar? Talvez eu fosse a primeira que ia falar: crucifica-o, crucifica-o, ele está incomodando demais, ele está tirando a gente do nosso lugar, crucifica-o. Foi isso que aconteceu. Mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o Filho de Deus. E isso abalou as estruturas dos religiosos. A mensagem de Jesus era dura, porque Jesus não era como as pessoas queriam que ele fosse. E o gosto das palavras de Jesus, para algumas pessoas, era muito amarga. Mas não porque a palavra dele é amarga, porque para outros, o gosto da palavra de Jesus era doce como o mel. Porque o gosto da palavra de Jesus não depende da palavra, depende do que eu tenho nos meus lábios, dentro de mim. Eu vou sentir o amargo se dentro de mim tiver amargura. Mas se no meu coração existirem mãos limpas, coração puro, a palavra do Senhor pode até doer, mas ela vai descer doce como um mel, afável. Até hoje tem gente que abandona Jesus porque não está pronto, disposto
a abrir mão de si mesmo. Mas quando Jesus se virou para os 12 e falou assim: e vocês vão se retirar também? Teve um que se levantou e disse: para onde iremos nós, Senhor? Para onde? Para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Aquilo que havíamos perdido no Éden, a morte que veio. Ah, Senhor, só Tu tens a vida. Só Tu tens palavras de vida. Só Tu tens. Para onde, Senhor, nós vamos ir? Para onde, Senhor? Ah, para onde? Fica de pé, querido.